Coisas que ficam, registros para refletir e aprender com a experiência vivida. Todos hão de concordar que o tempo passa rápido. Como diria Mário Quintana no poema Tempo, quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Mas também é possível ver que certas coisas ficam, resistem à passagem do tempo. Geralmente são experiências associadas a emoções, fundamentadas em registros concretos, que se tornam mais do que lembranças de um tempo passado, mas sim se tornam aprendizados. Somente a passagem do tempo em uma sucessão frenética e descoordenada de experiências não garante aprendizado, muito menos construção de conhecimento. Então, como capturar nessa passagem do tempo as experiências que devem ficar? Seria possível ampliar nossa capacidade de transformar as experiências em aprendizado? Essas são as perguntas para pensarmos juntos. Pensando agora com o distanciamento de não estar mais em sala de aula, no chão da escola, para mim o que ficou, o que me marcou como legado de tantas experiências, foi a possibilidade de aprender junto, com meus colegas e com os meus alunos. Em tempos de assombro e encanto com as possibilidades de aprendizagem com o uso de inteligência artificial, eu penso que ainda é fundamental para nós humanos que aprendamos com humanos. Precisamos aprender com leituras e debates, com a realização de projetos e pesquisas, sonhar e sofrer com a elaboração de planejamentos e com a escrita de diversos tipos de textos, com a participação de encontros, de palestras, cursos e eventos, aprendizados compartilhados, autorais, originais, frutos da experiência humana e da elaboração reflexiva. E eu penso isso partindo dos princípios deixados pelo meu autor favorito, o Pedro Demo. Sociólogo e professor, ele defende a ideia de que o professor deve ser autor, cientista, pesquisador e não apenas um transmissor de conteúdo. Ele critica o modelo tradicional de formação de professores que, segundo ele, deforma o professor, ao não prepará-lo para a autoria e produção de conhecimento. Pedro Demo argumenta que se o professor não tem autoria, se ele não é autor da sua aula, dos seus textos, dos seus projetos, ele acaba apenas copiando e reproduzindo conteúdos, o que não estimula o aprendizado significativo dos seus alunos também. O professor precisa ter produção própria e, para Demo, isso acontece a partir da pesquisa, que é fundamental para a formação do professor e para a educação. De forma bem atual e alinhada aos desafios contemporâneos, Pedro Demo enfatiza que o professor não deve ser vítima das mudanças, mas sim protagonista, um intelectual produtivo, capaz de criar, pesquisar, questionar e não apenas replicar informações. Para completar, Pedro Demo diz que a pesquisa e a autoria são essenciais para a produção de registros significativos. Esses registros não são cópias ou reproduções, porque isso o Gemini já faz muito bem, melhor do que nós poderíamos fazer. Nossos registros devem ser relatos daquilo que ficou para nós, o resultado de um processo de construção de conhecimento e de questionamento e elaboração própria. Não apenas uma reprodução de informações que já existem. A qualquer momento podemos registrar, capturar um aspecto da experiência que vivemos. Em seguida, podemos retomar por meio da reflexão crítica e elaborar o que precisa ficar dessa experiência. O tempo vai continuar passando rapidamente e cabe a nós refletir intencionalmente sobre as nossas experiências e escolher o que deve ficar delas.